Olá, uma boa noite para você. O presidente do Senado se reúne com o ministro da Defesa, Braga Neto. Veja também o depoimento de Franciele Frantinato à Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, a exoneração de Laurício Cruz, um dos alvos da CPI da Covid. Tem também o estado de saúde do Papa Francisco e os dados da pandemia no Brasil. Nós abrimos esta edição falando sobre política nacional. A CPI da Covid-19 no Senado ouviu a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Frantinato. Os detalhes na reportagem de João Lucas Duarte. A CPI da Covid ouviu nesta quinta-feira Franciele Frantinato, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A comissão, Franciele criticou a falta de doses de vacina e de campanhas publicitárias efetivas. Faltou para o PNI, sob a minha coordenação, quantitativo suficiente para a execução rápida de uma campanha e campanhas publicitárias para a segurança dos gestores, profissionais de saúde e população brasileira. Portanto, há que se considerar que o PNI, estando sob qualquer coordenação, não consegue fazer uma campanha exitosa sem vacinas e sem comunicação, sem uma campanha publicitária efetiva. A ex-coordenadora afirmou ainda que deixou o cargo após politização de Bolsonaro sobre vacina. Ela também disse que Élcio Franco pediu retirada de presos da lista de prioridades na vacina. O que essa CPI está descobrindo? Que não é gestão do senhor Eduardo Pazuello. Foi gestão Pazuello-Élcio Franco. Aliás, mais Élcio Franco do que Pazuello. Ele era o executor. Ele que deu cabo. Ele que foi responsável pelo projeto de morte. Ele é que tem que sentar no Tribunal de Haia. É um dos. A cúpula da CPI vai enviar carta a Bolsonaro cobrando oposição sobre acusações do deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal. Mas hoje, o vice-presidente e o relator estão mandando uma pequena carta para o senhor dizer se o deputado Luiz Miranda está falando a verdade ou está mentindo. Que há 13 dias ele não respondeu. O senhor não responde, passa 50 minutos querendo desqualificar a CPI. Mas é só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de Vossa Excelência. Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual Vossa Excelência, como presidente, tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga para a gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Próximo ao fim da sessão, os senadores Randolfo Rodrigues e Marcos Duval discutiram. Então, o coronel Élcio Franco mandou retirar e não apresentou nenhuma justificativa técnica. Mas os presos já estão em isolamento. Desculpa a interrupção, mas os presos já estão em isolamento. Eu não acredito que eu vi isso do senhor. Mas eu estou reforçando. Eu não acredito que eu vi isso do senhor. Não tem que dar prioridade a preso, não. Para vacinação tem que dar prioridade à sociedade. Eles não têm contato com ninguém. Ele já está em isolamento. Não pede para ele ficar em isolamento. Ele já está em isolamento. Presidente, primeiro eu estou sendo interrompido pela reposição do meu tempo. Segundo, estou sendo interrompido por uma asneira absurda. Condenar pessoas à morte. É o que eu ouvi aqui. Que eu acho absurdo. O senador, condenar a pessoa à morte, então você está falando que quarentena... Eu não estou lhe concedendo a palavra. Você está falando que isolamento é condenar a morte? Eu não estou lhe concedendo a palavra. Eu não estou lhe concedendo a palavra. Reponha-se. Fique no seu lugar. Senador Marcos, me dê essa autoridade. Senador Marcos Duval, Vossa Excelência aguarde o seu tempo de fala. Senador Marcos Duval, senador Marcos Duval, aguarde o seu tempo de fala, senador. Você e suas milícias, seja de rede social, seja de qualquer lugar, não intimida nem a mim, nem o meu CPI. A sessão foi suspensa e, após o retorno, o senador Marcos Duval disse que não admitiria ser chamado de miliciano. Fiz questão de ir até lá, antessala, onde ele está, descansando, e convidei ele para estar aqui, porque eu falei, Randolfo, eu vou fazer pela ordem, seria muito bom se você pudesse estar presente, para que você pudesse até se desculpar
porque eu não vou admitir ser chamado de miliciano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, se reuniram nesta quinta-feira. Essa reunião acontece após uma forte repercussão de uma fala do senador Omar Aziz e de uma nota emitida pelas Forças Armadas. A reportagem é de Leonardo Henrique. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, e afirmou que o conflito entre o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI da Covid, e as Forças Armadas havia sido encerrado. Pacheco defendeu ainda o diálogo e o respeito entre as instituições. Na sessão da CPI da Covid desta quarta-feira, Omar Aziz fez críticas a militares que participam do governo de Jair Bolsonaro, como o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário executivo Elcio Franco, e os acusou de estarem envolvidos em esquemas de corrupção. O comentário do presidente da comissão fez com que uma nota pública, assinada pelo Ministério da Defesa e demais comandantes das Forças Armadas, fosse divulgada. Os órgãos disseram que não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Omar Aziz rebateu a nota, afirmando que as Forças Armadas buscam intimidá-lo e distorcer as suas falas. Nas redes sociais, escreveu que não atacou os militares brasileiros. Apenas disse que a parte boa do Exército deve estar envergonhada com a pequena banda podre que mancha a história das Forças Armadas. Aziz teve o apoio de muitos parlamentares. Uma nova pesquisa Datafolha, encomendada pelo jornal Folha de São Paulo, indica que a rejeição ao governo Bolsonaro atingiu um nível recorde. Vamos aos números. 24% dos entrevistados consideram a gestão Bolsonaro ótima ou boa. 24% consideram o governo regular. 51% ruim ou péssimo. E 1% não sabe. O Datafolha ouviu 2.074 entrevistados de 146 cidades brasileiras nos dias 7 e 8 de julho. O Papa Francisco deve ter alta no próximo domingo. Ele se recupera de uma cirurgia no intestino grosso. O comunicado emitido pelo Vaticano afirma que o pontífice passou por exames de rotina, microbiológicos e uma tomografia computadorizada de tórax e abdômen com resultado negativo. O comunicado desta quinta-feira diz ainda que Francisco teve febre na noite da quarta-feira, mas está se recuperando. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, demitiu o diretor de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz. A exoneração foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Laurício é um dos alvos da CPI da Covid-19 e é apontado como a pessoa que deu aval para que o reverendo Hamilton Gomes de Paula e a organização Senar negociassem 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com a empresa Davat Medical Supply. O valor transacionado pelo reverendo Hamilton é de $17,50 por dose, uma quantia 3 vezes mais alta do que a que foi paga pelo Ministério a um laboratório indiano. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu pela primeira vez na história que o plano de saúde individual vai ficar mais barato. Com isso, a ANS estipula uma queda de até 8,19% nos contratos para 8,1 milhões de pessoas que serão beneficiadas por esta decisão até o dia 1º de maio de 2022. A redução não deve valer para contratos coletivos. E agora você confere os dados e as informações da pandemia. Nas últimas 24 horas foram confirmados 53.824 novos casos. Ao todo, 18.962.786 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia.
530.344 pessoas perderam a vida para a Covid-19, sendo 1.733 mortes só nas últimas 24 horas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Agora os dados da vacinação: 81.914.149 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número equivale a 38,68% da população brasileira. 27.606.985 tomaram a segunda dose e 1.835.335 da Janssen, que é uma única dose. 13,90% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que grávidas sem comorbidades deverão ser vacinadas com as doses da Pfizer e da Coronavac. As que já tomaram a primeira dose da AstraZeneca devem esperar o fim do puerpério, o período de 45 dias após o nascimento de um bebê. Tanto a pasta quanto a Anvisa recomenda que não sejam aplicadas em mulheres grávidas as chamadas vacinas do vetor viral, como é o caso da Janssen e da AstraZeneca. A Pfizer e a BioNTech vão pedir à Anvisa uma autorização para a terceira dose do imunizante contra a Covid-19, desenvolvido pelos dois laboratórios. O anúncio foi feito nesta quinta-feira após a divulgação de dados de um teste em andamento, que mostram que a terceira dose aumenta os níveis de anticorpos de 5 a 10 vezes contra a cepa original do coronavírus e a variante beta. Esta edição fica por aqui. Para você de casa, muito obrigado pela companhia, boa noite, ótimo fim de semana.